Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal com a gente, prazer, sou a Ellen. Nesse dia, gente, essa decoração foi correndo porque eu esqueci um bolo. O cliente 11 horas da manhã pergunta se tava tudo certo para entrega do bolo, né? Eu disse, meu Deus, e tinha esquecido o bolo da cliente, esqueci de anotar. Enfim, correria, não lembrei. E eu, o que eu fiz? Corri, assei o bolo. Enquanto o bolo esfriava, já fiz o recheio, recheei, pressei e coloquei no freezer para congelar. Ainda era creme de ninho. Creme de ninho precisa de um tempo no freezer. E essa hora aí já estava pertinho da entrega, que eu decidi decorar o bolo pertinho da entrega. Para deixar o bolo um pouquinho mais no freezer, eu decidi primeiro hidratar o chantilly, pintar o chantilly. Esse é um amarelo damasco que eu tô usando, porque eu não compro gema. Para fazer o gema é só colocar uma gotinha de vermelho ou uma gotinha de laranjado, que fica o amarelo gema. Então, eu só compro amarelo damasco. Evita de eu gastar muito dinheiro e também de eu ficar com aquele tanto de corante parado, né? Porque o damasco é o que mais usa. E nesse dia, eu decidi então também fazer, porque o bolo era dourado, eu decidi já preparar aí, né? O pó dourado com o álcool cereal, deixar prontinho para o bolo ser o último, para poder não dar barriga, para poder conseguir gelar o bolo por dentro, porque creme de ninho é bom fazer sempre um dia antes, para ele dormir na geladeira, para ele poder gelar o meio, né? Porque ele é um pouquinho mais mole do que o brigadeiro. Então vamos lá, né? Eu vou desenformar o meu bolinho. E graças a Deus ele estava bem gelado, ele não deu barriga. Ele estava bem gelado, olha para vocês verem, bem estruturado, né? Então, vamos lá. Eu decidi como se diz, decorar ele de última hora assim, porque não tinha como, gente, dizer pra cliente que eu tinha esquecido o bolo. Eu não tive cara de falar pra ela que eu tinha esquecido, porque ela tinha encomendado o bolo dela uma semana antes, e o erro foi meu de ter esquecido de anotar. Porque eu tenho uma agenda para anotar e eu esqueci de lançar na agenda. Mas graças a Deus que Deus é tão misericordioso com a gente que a cliente mandou mensagem a tempo de eu conseguir assar o bolo e de eu conseguir fazer o bolo. E vamos lá para a decoração agora. Como o bolo ele é amarelo, eu fiz uma base de amarelo damasco bem forte. Por quê? Porque se caso o cliente tacar o dedo no bolo, caso acontecer algum imprevisto, não fique tão visível o branco, porque o branco fica muito diferente do amarelo, então fica muito visível. Então eu decidi colocar, eu sempre coloco, na verdade, um amarelo no fundo, tá bom? Para poder justamente tirar esse incidente aí do dedinho, porque, né, já a maioria às vezes vai pegar o bolo, tá com o dedinho no bolo, né? E eu não passei a minha pré-camada, gente, porque eu tava tão assim corrida que eu esqueci de passar a pré-camada, mas graças a Deus o bolinho não deu barriga, como eu disse pra vocês. Depois que eu parei de untar a lateral do meu bolo, untando somente o fundo e retirando a lateral com uma faquinha, o meu bolo ele não tem dado mais barriga nenhuma, graças a Deus ele não tem dado barriga, tem colado o chantilly perfeito. Então, esse bolinho foi eu que entreguei pra cliente, chegou lá perfeito, sem barriga, sem nada. E a cliente super elogiou, disse que estava maravilhoso, como sempre, né? É uma cliente já de muitos anos com a gente. Acho que ela tem uns 4 anos que compra com a gente, então não poderia deixar essa cliente na mão, né? Então eu corri e fiz. Agora eu vou usar a espátula da Blue Star número 14 do lado das serrinhas. Eu refiz ali os lados que estavam faltando e já vou logo usando a espátula, que é mais prático, né? Pra mim. E como eu disse pra vocês, não parece, mas eu estava na minha correria pra conseguir, porque eu tinha exatamente 20 minutos pra decorar esse bolo, pra poder arrumar e sair com ele. Então, vamos lá. Eu uso a minha própria espátula para limpar os restinhos de chantilly. Eu acho mais prático, mais fácil do que limpar na vasilha, tá? Eu vou limpando ali no fundinho da espátula, passando, tá vendo? Fazendo a quina. Gente, a quina, você tem que experimentar qual é a espátula que mais dá certo com vocês. O que eu aconselho? Eu tenho uma gaveta cheia de espátula. Eu fui comprando espátula, comprando. E a que eu mais me dei bem foi essa. A que mais eu achei que o meu trabalho facilitou para mim foi essa. Mas tem gente que gosta daquela pequenininha, tem gente que gosta daquela grandona, então experimentem. E na hora de fazer esse aspiral, aconselho vocês a levantar um ladinho da espátula, tá vendo? Que um lado tá pra dentro, o outro tá pra fora, porque o chantilly vai subindo a espátula sem dar aquelas bolinhas no meio do seu aspiral. É um conselho, né? E a gente vai aprendendo ao longo da confeitaria, né? Eu aprendi e a gente repassa, porque é muito bom repassar dicas. E vou agora borrifando o meu álcool cereal com o pó dourado, né, que eu diluí. E vamos lá borrifando.
E vamos pintando o bolinho de dourado, né? Deu uma travada a minha bombinha, mas no final deu tudo certo. Estou borrifando agora a parte de cima. Meninas, uma dica que eu dou geralmente para passar cake de bolos muito escuros como preto, passar uma pré-camadinha de margarina ali na lateralzinha do bolo, com o dedo mesmo, um pincel, ajuda muito na limpeza da cake para pretos, escuros, sabe? Dourado nem tanto, dourado sai com facilidade, mas preto, né, é muito difícil de sair da nossa cake. Então, agora nós vamos limpar e esse é o nosso resultado. Eu esqueci o bolo, mas honrei o bolo. Graças a Deus deu tudo certo no final. Deus foi muito misericordioso comigo, me ajudou, me fez lembrar desse bolo, né? Fez com que a cliente me lembrasse. Não, e o incrível é que a cliente falou bem assim: tá tudo certo para a entrega de hoje? Eu disse assim: sim, porque daria para estar certo, né? E ela disse: nossa, que alívio, porque eu senti que algo estava errado. Eu senti que esse bolo não ia dar certo. Eu falei, foi Deus, minha filha, que pôs no teu coração. Não falei, claro, para cliente, mas eu pensei, né? Foi Deus que pôs no seu coração de me mandar mensagem. Porque, ai, eu iria chorar se ela fosse na hora da entrega. Ela falasse, cadê meu bolo? Mas eu tinha bolo pronta entrega, só não era do tamanho que ela queria. Mas dava para socorrer e também não era no sabor que ela queria. Mas enfim, deu tudo certo. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa a sua curtida, segue a gente para acompanhar mais trabalhos.